Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um podcast de verão. Você no perfil! Boa tarde, Cris! Boa tarde, Rose, nessa vista maravilhosa. Sim, o nosso habitat natural, a praia! Aqui nesse quiosque oceano maravilhoso, a gente vai começar aí o nosso podcast. Boa tarde, Sheila! Boa tarde, Rose. Hoje tem uma entrevista maravilhosa daqui a pouquinho. E eu também tenho uma dica maravilhosa, as cores que estão bombando nesse verão. Verdade, Sheila. A nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada é a masoterapeuta Regiane Santos, que vai falar aí tudo sobre dores, drenagens, massagens, e ela que vai trazer também um e-book com os 5 elementos que faz você ficar com a vida equilibrada, Cris. Olha que maravilha! Que legal essa questão de elementos aí. Sim. Você quer saber qual é o seu? Fica a dica. Ela vai explicar tudo hoje aqui no nosso podcast, que está começando agora. Então, o primeiro quadro aí é a Cris com astrologia. Então, Cris, conta aí pra gente aí o que é que os astros nos reservam nesse mês de abril. Olá, meus amores. Então, eu sou a Cris aqui no podcast de verão, você no perfil, contando para vocês os superpoderes de cada signo. E aí, quer saber o seu poder? Fica comigo até o finalzinho que eu vou falar sobre todos os signos e, logicamente, o seu estará incluso. Vamos começando com Áries. Campeão de ação espontânea, transforma cada dia em uma aventura. Olha que top. Vamos para Touro. E aí, qual é o superpoder de Touro, Cris? Conta pra gente. Mestre em apreciar os prazeres simples da vida e tornar cada momento agradabilíssimo. Esse aí é o superpoder do signo de Touro. Vamos seguindo aí para Gêmeos, especialista em comunicação, cativa com conversas fascinantes e ideias brilhantes. Esse aí é o poder de Gêmeos. Vamos seguindo aí, meus amores, o superpoder do signo de Câncer. Rei do apoio emocional, oferece conforto e compreensão como ninguém mais no zodíaco. Então, tá precisando de um apoio emocional, daquele amigo para contar alguma coisa, algum segredo. Se você tem alguém de Câncer aí, não hesitem em chamá-lo para conversar com você, tá certo? Vamos seguindo agora com o signo de Leão. Qual o poder aí do signo de Leão? Sabe como brilhar como ninguém e capturar todos os olhares em público. É verdade, o leão sabe brilhar. Então, esse é o superpoder do signo de Leão. Vamos seguindo para o poder do signo de Virgem. Mestre de precisão, destaca-se na resolução de problemas, com uma atenção aos detalhes impressionante. Se quer contar alguma coisa, o poder desse signo é simplesmente te ouvir e solucionar aí se você tem alguns problemas, porque vai prestar atenção minuciosamente em cada detalhe. Isso é impressionante. Vamos seguindo aí com Escorpião. E aí, Cris, qual é aí o poder de Escorpião? Gente, detetive dos mistérios, gosta de desvendar tudo. E principalmente aquelas coisas que ficam entre linhas aí, o Escorpião vai desvendar. Como ninguém no zodíaco. Olha que top. Vamos seguindo para Sagitário. Explorador, apaixonado, torna cada aventura numa descoberta inesquecível. Se você tem um amigo ou um namorado de Sagitário, quer viajar? Top. A viagem vai ser maravilhosa. Vamos seguindo aí para os signos que estão aqui, já finalizando aqui. Capricórnio. Qual é o poder? Mestre da realização, alcança seus objetivos com uma determinação e disciplina excepcional. É super disciplinado. Quer viajar com ele, de repente já está tudo pago, tudo organizado, ele fala, vamos amor. Tem aí alguma coisa esquecida? Não, porque é extremamente disciplinado. Vamos seguindo para Aquário. Visionário e criativo, esse signo traz ideias inovadoras e revolucionárias que surpreende a todos. Tá precisando de ideias? Vai lá no amigo ou namorado ou namorada de Aquário. Vamos finalizando com o signo de Peixes. Isso mesmo. Vamos saber aí o poder do signo de Peixe. Artista extremamente sonhador. Transforma seus sonhos em obra de arte. Inspiradoras e cativantes. Quer sonhar, quer ter ideias? Pessoa de Peixe. Nossa, faz assim sua ideia sonhar, criando coisas maravilhosas aí para os seus projetos.
tá certo? E agora, Rose, todo mundo aqui do podcast, tem uma coisa aqui extra do signo para vocês, para finalizar aí a astrologia com a Cris. Pega caneta e papel na mão e anota aí. Palavra da semana para cada signo. Áries, a palavra é alegria. Touro, prosperidade. Gêmeos, fartura. Câncer, conquista. Leão, sucesso. Virgem, felicidades. Libra, abundância. Escorpião, sorte. Sagitário, vitórias. Capricórnio, riqueza. Aquário, triunfos. E peixe, fortuna. É isso aí, meus amores. Eu vou ficando por aqui com essa astrologia maravilhosa, com diferencial só pra você que curte aí, você no perfil. Meu beijo, até o próximo episódio. Fala com você, Rose. Top, Cris, a astrologia de hoje, gente. E agora começa o meu quadro Notícia dos Famosos. E eu tenho aqui duas bombas. Uma é com o cantor Thiaguinho e a outra, gente, com as Chiquititas. Isso mesmo. Querem saber? Sim. Então começa agora Notícias dos Famosos. Gente, notícia dos famosos hoje. A gente vai falar do cantor Thiaguinho. Ele que vai ser papai, isso mesmo. A sua namorada Carol Peixinhos, né, a ex-BBB, está grávida. Não se sabe se é menino ou menina. Mas o cantor está super feliz, é seu primeiro filho dela também. Mas eles estavam sofrendo hater na internet, porque a galera ainda não quis entender que Thiaguinho seguiu a vida com a Carol e terminou mesmo o casamento com a Fernanda Souza. Gente, olha que absurdo. O pessoal falando que o filho tinha que ser com ela, até que a própria atriz Fernanda Souza teve que vir às redes sociais pedir para que os fãs do ex-casal parassem de causar e desejassem felicidades ao casal, que o bebê venha com muita saúde, enfim, né? A Fernanda Souza aí teve que se pronunciar pra galera parar com esses comentários ofensivos. Olha que absurdo. Thiaguinho, toda a saúde aí pra esse bebê lindo que tá pra nascer. E outra treta que tá causando aí nas redes são com as ex-Chiquititas. Isso, aquelas criancinhas da novela do SBT. Menina, o babado é o seguinte. A ex-Chiquitita Julinha Gomes, que fazia o papel da Marianne, comentou em um podcast que ela sofria bullying nos bastidores. Olha que absurdo. Só que a história não é bem assim, toda história tem dois lados, né? E essa não é diferente. As próprias Chiquititas, Gabriela Saraivá, né, que fazia a Tati, veio nas redes comentar que quem fazia o bullying com elas era a própria Júlia. E não ela sofreu bullying, ela fazia o bullying. Uma outra Chiquitita chamada Ana Lívia comentou que ela questionou a camiseta que ela estava, dizendo que a blusa dela era de pobre, né? Esse foi o termo que ela usou. E que as roupas da Júlia eram dos Estados Unidos. E assim ela humilhava as crianças com várias frases, né, humilhantes. E aí, gente, quem tem razão nessa treta? Eu sei que cada dia essa novela tem um episódio diferente. É Chiquitita comentando, é Chiquitito comentando, enfim. Os anos se passaram, tem mais de 10 anos essa novela infantil, todos viraram adultos. Mas as lembranças do passado ainda estão aí. E aí, o que é que você acha dessa treta na Chiquititas, ou melhor, Chiquitetas? E esse foi o Notícias dos Famosos de hoje. Thiaguinho papai e Chiquititas, tretas na internet, verdadeiros Chiquitetas, meninas. Quem é que tem razão desse lado, né? Quem é? Essa novela tá longe de acabar, porque cada hora um Chiquitito ou Chiquitita surge se pronuncia aí, né? Pra falar sobre as Cada hora polêmicas. surge alguma coisa, né? É, da atriz Júlia Gomes. E é isso, gente, nosso Notícias dos Famosos tá ficando por aqui. E eu volto com mais Notícias dos Famosos no próximo episódio. E agora a gente segue com Sheila na moda. E aí, Sheila, o que é que você trouxe hoje? Bora nessa, Rose. Agora eu vou falar sobre as cores que estão bombando nesse verão. Sim, finalzinho de verão aí, galera, ainda dá pra se vestir bem, né? Com certeza, então vem comigo. É isso aí, gente. Chegou a hora da dica da moda. Você que estava esperando esse tempo todo aí. Então vem comigo que eu vou dar a dica de moda para você continuar bombando nesse finalzinho de verão. Então, compartilhe aí. Compartilhe com seus amigos, tá?
se inscreve no nosso canal do podcast Você no Perfil, isso mesmo. E faz aquela pergunta maravilhosa, dica de moda que você quer saber qual é o look que combina com tal calça, com qual roupa, capote agora que agora vai entrar o inverno, gente, quais são as tendências, tá? No inverno que eu vou responder e ainda falar aqui no nosso canal podcast Você no Perfil. Então, vem comigo! Vamos direto para a dica? Gente, hoje eu vou trazer as cores que bombaram e estão bombando ainda nesse finalzinho de verão, né? Que estamos agora em abril, né? Que agora estamos em outono, mas as cores ainda mandam, gente, tá? Então, olha só, você pode combinar o azul claro, tá? O rosa pastel também. Amarelo solar, gente. Você pode botar o seu biquíni, tá? Você quer ir pra praia, tiver aquele sol maravilhoso como tá aqui, nesse paraíso aqui, nesse oceano, estamos nesse quiosque maravilhoso, gente. Então, traga a sua família para cá também, que é muito top, tá? Então, vamos lá na dica. Gente, nesse finalzinho de verão e já entrando no outono, tá? Você pode usar o seu biquíni ou o seu maiô azul. Também bege, gente, tá? O preto para esconder a barriguinha também. A cor mais escura, sabe? O azul escuro ou o preto, tá? Aí vai esconder sua barriga legalzinha, tá bom? Então, o creme, você pode vestir a cor creme, que é o seu biquíni, até a sua saída também. E se você gosta de maiô, também pode comprar o maiô creme. Mas olha, para você que tá barrigudinha, não inventa de vestir creme nem branco, que vai aparecer muito mais. Eu aconselho você a usar cores escuras, tá? Principalmente o azul escuro e o preto, tá bom, meus amores? Como eu falei, o branco combina para aquelas pessoas que não estão fora do peso, aquelas pessoas que estão com a barriga definida. Aí você pode abusar do branco. Mas aquelas gordinhas, voltando a falar, o azul escuro e o preto, gente. Olha, e nesse outono também, as cores vão bombar. Deixa eu pegar aqui. Gente, é um marrom, certo? O marrom tá na moda, você pode usar, abusar dessas cores. E também o azul escuro, como eu falei antes, tá bom? Mas se você gosta do rosa, o rosa também tá na moda, tá na tendência, você pode usar e abusar. A saída também, gente. E para você que gosta de vestir roupas transparentes, também tá na moda aquela saída de véu, tá? Você pode usar. E o crochê tá na maior tendência, na maior moda. Tá bom, meus amores? Então vai lá no meu canal Sheila Ava, se inscreve, compartilha, faz a pergunta de moda que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Beijo grande, eu fico por aqui com mais dicas de moda e até o próximo. Bem, Sheila, obrigada aí, muito legal, né, a moda aí sobre o que você trouxe aqui pra gente hoje. Nossa, Rose, as cores, né, que estão bombando nesse finalzinho de verão, agora já entrando no outono junto com o inverno. Mas eu volto com mais dicas no próximo episódio, Você no Perfil, tá? É isso aí, gente. E agora a gente segue para nossa entrevista com a convidada Regiane Santos. Bem, gente, já estamos com a nossa convidada, ela que é formada em terapia oriental e em auriculoterapia e também está com curso em andamento de fisioterapia. Seja muito bem-vinda, Regiane Santos. Obrigada, gente. Seja bem-vinda aqui ao nosso escritório natural, né? Maravilhoso. Com essa vista linda, esse clima gostoso, né, Cris? Exatamente, Rose. Deixa a gente mais alegre, mais feliz. Paraíso. Com certeza, gente. Já estamos aí já terminou o verão, mas aqui o podcast de verão ainda continua com a temporada. E a primeira pergunta, Regiane, é a seguinte: o que é a masoterapia? Conta pra gente. Gente, a massoterapia é algo mágico. Eu sou apaixonada por ela. Mas ela é uma forma da gente estar tratando vocês com massagens. Olha, onde a gente trata não só o corporal, como também toda a parte emocional, sono. Tem também como auxiliar na parte de alimentação, com as dietoterapias. Nossa, legal. É uma infinidade, é um mundo incrível a massoterapia. Na massoterapia tem vários caminhos a seguir, né? Vários caminhos a seguir. Inclusive, cada massoterapeuta se especializa na sua área. Ah, legal. E a sua é? A minha terapia oriental, onde eu sou especializada em dores e auxiliar na parte de alimentação. Nossa, que legal. E falando ainda nas terapias, quais são as terapias corporais e para que servem?
Terapias corporais, no âmbito geral, que todos conhecem, Sim. a drenagem linfática, ela serve para como é que eu posso explicar para todo mundo entender? Tirando as toxinas, aquele líquido retido que fica. Você pode estar fazendo. Acabou de sair de um. Eu atendo muito esportista, tá? Sim. Então você praticou esporte, você saiu da sua academia, você produz um líquido entre os músculos, aí você procura uma drenagem linfática para estar fazendo essa drenagem dessa musculatura para que ela não tenha dores, para que ela não tenha. Seja mais difícil de ter um rompimento. Isso que é chamado de retenção de líquido? Também. A retenção de líquido existe a parte genética, existem Sim. pessoas geneticamente tendenciosas a ter a retenção de líquido, principalmente os hipertensos, os diabéticos, eles têm já, por natureza, uma retenção normal. Por isso é tão importante você ter o acesso à massoterapia para você estar sempre Porque de fazendo repente as isso. pessoas pensam que estão gordas e não, né? Não. Nossa. Não. Muitas pessoas, eu vou falar de resultados reais. Você entra com uma perna, você sai com outra. É automático. Eu trato, inclusive homens, tá? Homens estão procurando cada vez mais a drenagem linfática. Por quê? Hoje eles já entendem o quão pesado fica uma perna com retenção de líquido. Legal. É incrível. E a tua pergunta, Cris? A minha pergunta é: quais os benefícios dessa técnica aí para a saúde? Vários, né? Infinitos, gente. Acorda aí. Infinitos. Você, quando você elimina os líquidos que estão retidos no seu corpo, primeiro, você fica leve, tá? Segundo, você passa a ter uma facilidade maior até na prática do exercício no seu dia a dia. Você fica elimina leve. dores, você não fica irritada, você consegue dormir melhor. Olha. Gente, é uma infinidade É de maravilhoso. Então, benefícios. se você tem retenção de líquido, faz aí uma massoterapia. Essa técnica serve para o sono, curar quem tem insônia. Sim, no caso lá da clínica onde eu tenho, eu criei um protocolo chamado protocolo personalizado. Por quê? Como a gente estava falando, existe as 3 massagens que são triviais, que todo mundo conhece, que é a drenagem, a modeladora e a relaxante. Sim. Tá, mas quando a gente estuda um pouco da terapia oriental, a gente entende o quê? O oriental, ele nos explica que o nosso corpo, quando sofre dor, ele automaticamente incha, é uma reação natural do nosso corpo, é uma defesa. Então, o que acontece? A pessoa com dor, ela não dorme. Não. E também o contrário, uma pessoa que não dorme sofre dores, Verdade. retém líquidos, inclusive pode abrir até um quadro de fibromialgia só pelo fato de ter insônia. E fibromialgia significa... Fibromialgia são dores crônicas no corpo inteiro, Nossa. que é 100% emocional. Quando você já percebeu que quando você não dorme direito, você acorda irritadiça? Tudo parece que tá dando errado no seu Popularmente dia. falar de acordei quebrado, né? Exato. A coluna. Por que A a coluna lombar. sofre mais? Porque você se defende como? Encolhendo. Toda vez que você fica irritado, que você fica comendo, que você não dorme direito, você não estica, você não abre para a vida, você se encolhe, você se fecha. Verdade. E isso você não dorme. E o que acontece? A insônia, nesse protocolo que nós criamos, foi justamente para tratar esse ponto. Insônia. Uhum. A gente vem tirando toda a dor com o shiatsu, que é a terapia oriental. Junto com o shiatsu, a gente vem drenando o corpo da pessoa e, para finalizar, toda a parte neural que está na cabeça Legal. para trabalhar a insônia. E aí eu entro, Ana, com a parte de dietoterapia, que aí eu venho com as sugestões dos chás. Sim. Os chás sempre estão acompanhando todos os procedimentos que a gente Eu tenho trabalha. insônia e tomo chá de camomila. No dia que eu não tomo, eu não durmo. Então, o chá de camomila, É verdade pra mesmo? mim, Relaxa. é paliativo. Ele só é relaxante. Existem chás, existem ervas muito mais potentes que você pode fazer o uso. Diga aí o nome de uma. Mulungu e chá de louro. Acabou. Chá de louro. Chá de louro, Gente, gente. o chá todo de mundo tem louro, casa. chá de louro é maravilhoso. Gente, se vocês soubessem como ele é incrível. Nossa. Ele reduz o líquido do seu corpo, auxilia na parte inflamatória. Ele é relaxante muscular natural.
Ele auxilia na hipertensão, na Nossa, pressão que legal. arterial Muito legal. e no sono. Passa pra gente aí como Principalmente que é. sono. Como é que é feito Então, aí nossos o telespectadores com certeza estão querendo saber, assim como a gente. chá? A maneira certa. Fala para aquela câmera ali a forma certa de fazer o chá de louro para ter esse efeito. Gente, é incrível. 3 folhinhas de louro para 300 ml de água. Você vai ferver os 3 por 5 minutos só. Não pode passar de 5 minutos. Olha a 5 dica aí. minutos depois ele começa a amargar. Então, ferveu 5 minutos, abafa. Se você gostar de um chá quente, lindo, bebe ele quente. Sim. Se você não gostar de um chá quente, como eu, você espera ele esfriar. Eu gosto de bom. Eu espremo um limãozinho, uma pedrinha de gelo e tomo. E assim, uma vez no dia? Antes de Todas as dormir? noites. Todas- Todas as Antes noites. de dormir. Uma horinha antes de dormir para ele começar a fazer o efeito. Gente, é incrível os benefícios, o resultado que ele dá. Eu tomo ele até hoje, Ah, eu vou mesmo fazer depois isso. de tantos que ele desperdiça. Nossa, que legal. Então fazer anotou aí, gente, a receita, faz. Marca a gente aí, diz pra gente se deu certo, porque eu já vou fazer também quando chegar em casa, né, Cris? Mas, Fácil, mas você fácil. viu, ela passou Nada uma como dormir receita. bem e acordar bem, né? Isso, então ela passou uma receita. Não é que você fala, eu tenho flor de louro em casa, eu faço de qualquer jeito. Não. Tem uma técnica Não, aí, Tem a né? técnica a seguir. Pode Se passar do você tempo, né? colocar muito, se você passar do tempo, ele vai amargar. Olha. Se você passar das 3 folhinhas, o que acontece? Vai ficar muito forte. Tá vendo? E pode ser que, como você não tem o hábito de, o seu corpo não aceite. Tá? Existe uma outra erva que ela também é muito usada lá na clínica, mas aí preciso ter você na minha maca para poder fazer uma avaliação completa do tamanho que está a necessidade de incluir ela, que é o mulungu. Só que o mulungu, que parece uma casquinha de árvore, ele na verdade é uma casca de árvore. O pessoal fala assim, parece um feno, é muito estranho. Mas ele também pode ser fervido junto com o louro. Os dois em conjunto são perfeitos. Só que o mulungu tem que ter um cuidadinho de Sim. você ter um tempo para estar usando ele, de 3 a 5 Mas ele dias. amarga? É mais complexo. Não tem gosto de nada. Mas ele é assim, ele não vai te dar sono. Mas quando você deitar para dormir, ele vai fazer assim. Vira a chavinha, você apagou ali e dormiu. Legal. O lance é, todo o corpo precisa dormir a noite inteira. É Tá? necessário ter uma rotina também, né? Porque cada organismo trabalha 1 hora. Tipo, não adianta você dormir de um dia 11 da noite, no outro você dorme Não, 1 da manhã não. e vai fazendo essa auxiliação de horários, né? Gente, tudo é o Oscilação de equilíbrio. horários. Tá, e Tudo por no falar, equilíbrio. né, Viu, Cris? Tudo no equilíbrio. de dormir, do equilíbrio, você dormiu e de repente ficou com aquela dor lombar. E aí, qual o melhor tratamento para dores na lombar, né? Então, vamos lá. A dor lombar, ela pode ser dor lombar, como pode ser problema no fígado, O problema é no rim também, né? ou problema no rim, ou problema no intestino. Com uma dor muito persistente, né? Tem uma Exatamente, causa aí grave. porque tudo está ligado na sua coluna. Então, o que acontece? Lá na clínica, eu faço todo um teste para saber o que é que está acontecendo com você, tá? A sua dor lombar, ela pode simplesmente passar a partir do momento que eu reenergizo esses órgãos. Ela passa. Olha, que Ela passa. top. Mas é aconselhável que todas as pessoas, quando acordam, façam alguns exercícios de mobilidade de quadril. Quando você faz a mobilidade do quadril, mantendo ele sempre em ordem, a sua lombar não dói, tá? E existe todo um tratamento, todo um kit. É fácil, não é complicado, mas você precisa estar fazendo isso. Por exemplo, eu tenho hérnia de disco na lombar. Sim. Nossa. Tem. E eu não sinto dor nenhuma. Não tomo remédio em hipótese alguma. Meu remédio é a minha alimentação. São os meus chazinhos. Agora eu tive uma curiosidade, Regiane. A pessoa chega lá no teu consultório com dores, né? Então se ela tá com dores, ela não vai deixar nem que você toque meio nela. Tem algum tipo de anestésico, alguma coisa assim? Não precisa. Ou você dá um chazinho pra ela? Não precisa. Não tem a Veja técnica, só. né, da massagem. Tem a técnica. O que Sim. acontece? Existe uma técnica chamada carimbuí, que faz parte das terapias orientais, que faz parte desse protocolo que eu falei para vocês. Sim. Eu sempre começo com ele. Por quê? Com ele, nos seus pés, não é reflexologia, é carimbuí. Nos seus pés, eu vou tratar somente sua coluna e seu nervo ciático. Então, toda a dor que você tá cá em cima, eu tiro lá embaixo.
Entendi. Quando eu alivio a sua dor, quando os pontos que eu estou tocando no seu pé pararem de doer, aí sim a gente começa o processo de massagem. Ah. E você não vai sentir dor nenhuma. Nossa, gente, Eu então tenho quem uma tá amiga que sentindo tem umas aí... dores aí, ela falou, eu nem vou, porque eu nem vou deixar a bolsa tocar em mim. Não, porque isso aí é falta de informação, né? É falta de informação. Porque tem gente que acha que vai piorar, né? Se É mexer, vai isso. piorar. A história Gente, do medo, não né? piora. O medo. O medo, ele é um vilão. O que o medo faz? Quando você tem medo, qual é a sua atitude corporal? Travar. Verdade. Sem colher. Automaticamente você encolhe. Quando você encolhe, o que você faz? Você enrijece todos os músculos. Entre os músculos passam o quê? Nervos. E é aí que vem o maior problema. Se a gente não relaxar, aí entra a massagem. Sim. Se você não relaxar, não se dá aquela horinha, não tem jeito. Você não consegue liberar nada. Muito legal, muito top, gente. E você sabia que criança pode, Rose? Sério? Criança pode. No meu caso, lá na clínica, eu posso atender a partir do momento que nasce. Ai, meu Deus. Gestante, do primeiro dia que descobriu a gravidez até o final, Então, eu posso... os bebês que choram demais, pode ser algum Exatamente. problema ali, não é só uma birra, alguma Gente, coisa. é uma cólica, É verdade. é um intestino, gases em excesso. É, e não pode falar, né? Nossa, Não o pode, choro eles não deles é tão falam. alto. Né? É, mas o que acontece? Eu tenho casos, eu tenho os meus bebês, né? São meus bebês. Oh. Eu tratei deles na gravidez, né? Na barriguinha da mamãe. Eles nasceram, para você ter uma noção, é tão incrível a relação que eles têm com a sala que eu tenho que mandar a minha playlist para a mãe colocar para o nenê dela se acalmar e dormir, porque ele já se associa, Associou ele ao traz a repertório. memória, aquilo que ele De estudou antes, né? de antes. Relaxa. Gente, é incrível. Então, para as Muito legal, pessoas e top. bebês também que tem muitos gases, também isso funciona muito bem, né? Funciona, inclusive, gases é um grande problema. Da dor lombar também. Muitas pessoas, na hora que a gente está fazendo a drenagem, eu venho caçando eles aqui de trás. Muitos gases se alojam aqui atrás. Nossa, às vezes você pensa que tá gorda, não é, né? Não. Uma massagem você sai magrinha. Você sai muito melhor do que Muito entrou. melhor do que Você pode ter entrou, certeza. verdade. E, Regiane, a gente recebeu muitas perguntas lá no nosso direct. Beijo para todos os nossos queridos seguidores que nos mandaram. E uma das perguntas foi a seguinte, que a nossa produção escolheu, é que após um tratamento cirúrgico, é necessário fazer uma drenagem, uma massagem para estar liberando ali alguma coisa? Sim, toda cirurgia, para toda cirurgia, você recebe o quê? Anestesia e soro. Então, Sim. o seu corpo recebe a ingestão de líquidos. Quando você faz a cirurgia, é colocado o ponto direitinho. Tem casos que demora muito mais de 7 dias para aliviar a dor, tá? Dessa cirurgia, mas os líquidos estão ali. Então você vai observar ao redor daqueles pontos, não sei se vocês já tiveram contato com alguém que fez cirurgia, Sim, ao redor do ponto começa a ficar roxinho, certo? sim. Depois começa a ficar amarelinho. Aí você observa, se você botar a mãozinha ali em volta, começa a sair um líquidozinho. Esse líquido ele tem que ser drenado com muita cautela para não dar fibrose. Fibrose é quando ele já endurece, aí a gente não consegue fazer mais. Então tem que ser feito com muito cuidado. Tivemos na minha família, ano passado, uma irmã minha sofreu um acidente nas nossas calçadas. Fraturou o ombro, teve que fazer cirurgia, passou o Natal assim. Graças a Deus ela estava com a minha casa, então eu pude fazer essa drenagem toda nela. E, gente, é muito líquido que sai. Nossa. Mas você precisa procurar pessoas que tenham conhecimento. Sim. Não pode ser qualquer um. E nunca ir contra a orientação do médico. Sim, E- essa drenagem que você está falando é a massagem. E quando você fala que sai na urina? Não, ele sai pelo próprio corpo, muitas vezes. Tá no local da cirurgia. E é verdade que se não fizer uma drenagem, algo assim, após um tempo de cirurgia, porque tem uma prima que ela fez uma retirada de bile, foi a bile, não foi? A vesícula. A bile é ótimo. A vesícula, e já tem quase um ano isso, e ela sente muitas dores, como se ela tivesse operado tipo ontem. É isso. Porque ela não fez o pós-operatório, então Isso. é necessário, né? É necessário. Aí vai ficar com essa dor aí por muito tempo, se não Então, quiser. cada corpo ele se recupera de uma forma, tá? Tem pessoas que são muito rápidos, tem outras que demoram mais. Por exemplo, eu já atendi pós-operatórios aonde a pessoa fez uma abdominoplastia, por exemplo, que é o mais comum da gente ver, que a Sim. gente recebe lá. A pessoa fez uma abdominoplastia,
e não fez a drenagem corretamente. Uma drenagem corretamente, ela não pode ser de meia hora, ela precisa ser de 1 hora de um pós-operatório, porque ele é muito lento, é muito cuidadoso, tem que ser muito suave, porque você ali está lidando com pontos de dentro para fora, não só o ponto externo. A nossa preocupação como profissional não é a parte externa, é a parte interna nesses casos, porque se a gente fizer algo de qualquer jeito, ocasiona isso. Uma fibrose, a pessoa pode ficar com dores constantes por um longo prazo, tá? Cada pessoa, cada corpo reage de uma forma. Aí fica com o local sensível porque não houve essa questão aí da massagem. A maioria das vezes. No caso, uma das clientes que nós tivemos, ela fez um pós-operatório não muito recomendado, tá? Foi de um período muito curto de cada sessão. E quando ela nos procurou, ela já estava cheia de fibrose. Nós conseguimos reverter, né? Quando eu falo nós, porque no pós-operatório eu trabalho com a doutora Sônia também. Ela é uma biomédica, também especializada em pós-operatório, trabalha junto comigo, a gente troca clientes. Os de dores vêm para mim e o pós-operatório eu chamo ela. E a gente conseguiu reverter uma parte dessas fibroses, não foram todas, infelizmente. E você pode... Teve um prazo para ela estar fazendo essas massagens, ela não fez, né? Quando você toca no local que tem fibrose, como se tivesse uma placa. Nossa. Assim, chega a ser duro. E nada mais é do que um sangue ali parado. Esteticamente fica feio, né? Ah, não fica bonito, né, gente? Não Verdade. fica bonito. Pior é a dor, né? Que sente dor, né? Sente. E Muita dor. É um incômodo muito ruim. Legal. E falando de dores, uma pessoa com torcicolo, gente. Às vezes eu acordo com torcicolo. Qual seria o tratamento correto? Vamos lá. O torcicolo, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz. Primeiro vídeo que eu fiz sobre isso. Foi falando, explicando que torcicolo às vezes não tem nada a ver com travesseiro. Tem nada a ver com travesseiro. Às vezes não tem nada a ver com travesseiro. Nem sempre, tá? O travesseiro, ele é a causa final, Sim. tá? É aquele finalzinho, o último grito, entendeu? Isso aqui não é a pode causa ser um travesseiro, não é muito mole, né? O pescoço não. de ficar sambando. Mas a Nem sua também- alimentação que vai reger isso. Se você não tiver uma alimentação correta, você vai fazer o quê? As toxinas vão permanecer ali, o seu fígado não vai trabalhar direito, você não dorme, você tem insônia. Só pelo fato de você ter insônia, você já está uma candidata perfeita para acordar com torcicolo. Começa por aí. Porque rola na cama para um lado para o outro, não consegue não dorme. dormir. O nosso organismo, ele tem um tempo certo na madrugada. E isso daí é receita de bolo, tá? Sim. O fígado, ele trabalha às 3 da manhã. O intestino trabalha às 5 da manhã. Ponto final. E o rim? O rim é consequência do intestino. Porque quando o fígado está ali, ele filtrou, o estômago já fez a digestão antes dele, mandou ali, filtrou, jogou ali pro intestino, pro rim, ali já se separa tudo. Você dorme mal, você interrompe esse processo. E quando você interrompe esse processo, você tem prisão Tem de as causas, né? ventre, aí tem prisão de ventre, as toxinas que ficaram ali, Sim. elas voltam pro fígado. Olha só o perigo disso. O fígado, ele faz o quê? Ele não manda sangue? Sim. Não manda sangue pro coração? O coração não tá cá em cima? Ele manda sangue quente pro coração. E o coração vai distribuir o quê? Sangue quente. Automaticamente, toda essa parte aqui, rinite, sinusite, todos os ites possíveis que estão relacionados a essa dor de torcicolo, estão relacionados a isso. Então, se você não tem uma alimentação correta, não pratica exercício físico, não faz um exercício de mobilidade quando acorda, um abraço, você vai ter dor. Nossa. Viu, galera? Nada de ficar sedentário em casa, né? Não pode ter uma vida sedentária. Não pode. Então, me fale uma coisa, doutora. Aquelas cadeiras que tem no shopping, aquilo faz bem ou aquilo ali faz mal? Umas cadeiras de Ele massagem. tem- Massagem, né? Vamos As quick especificar aqui. massage. Isso. Ou aquelas cadeiras que tem na Smart. Que de tem no academia. aeroporto. Ela É, fica vibrando. movimenta, Ah, tá. dá Então, essas massagem. cadeiras de massagem. Exatamente. Aquilo ali, vamos falar assim, é um carinho. Olha, não funciona Superficial, tão bem. né? É um carinho, é muito superficial, é um carinho. Não vai resolver seu problema. Momentaneamente ali a pessoa se sente bem, mas depois volta tudo. Ó, saiu de uma reunião, você estava com o corpo todo tenso. Você vai te dar aquele momento só para você relaxar, mas aquilo não vai tratar o seu problema.
Com Olha, certeza. Tem Precisa uma, procurar. amiga, tem uma amiga que pensa que eu sento ali na cadeira, olha, não tratou. É paliativo, É né? paliativo. É E muito a doutora, paliativo. gente, Regiane Santos está com um e-book. Conta pra gente aí um pouco sobre isso, como nossos telespectadores podem baixar esse e-book aí. Gente, esse e-book ele está na Hotmart, tá? O link depois eu mando para vocês. Sim. Manda sim. Para vocês divulgarem e passarem pro telespectador. Com Gente, tá certeza. incrível. Tudo isso que eu tô falando sobre teoria dos 5 elementos. O que é isso? Todo Que mundo top. cansa de falar sobre isso. Tá muito nas redes tem bastante isso. Só que eu resolvi colocar ele em prática na minha vida. Legal. Ao momento que eu estudei, que eu me aprofundei no assunto, na teoria oriental, porque ele é da medicina tradicional chinesa, Sim. eu resolvi colocar essa teoria na minha vida. E foi incrível, só foram 22 quilos a menos. Uma saúde maravilhosa. Eu Uma energia, raramente... disposição. Ah, gente, E é quais tudo, são os é 5 tudo. elementos? Você tem água, ar, Ah, sim. madeira, fogo Fogo. e terra. Sim. O que acontece? Cada elemento, nós temos os 5 elementos, ponto. Todas nós temos os 5 elementos dentro da gente, só que um é que nos rege, Sim. tá? No meu caso, posso falar? Pode. Sim. No meu caso, o meu elemento é o fogo. Como que eu cheguei nisso? Por todos os sintomas que o meu corpo apresentava. Eu sofri, inclusive eu conto isso no e-book, eu sofri de prisão de ventre desde pequena. Gente, era horrível, horrível, horrível. Aquele tamarino, gente, eu não aguentava mais olhar pra ameixa. Olhar pra ameixa, eu tinha cólicas, assim, horrorosas. Nossa, não dá. Hoje eu já consigo saboreá-la, porque eu não tenho problema, eu como com prazer, né? Sim. E porque quer, né? Porque eu quero, Então, o que acontece? Eu sofria de prisão de ventre e cheguei a ficar 15 dias sem evacuar. Olha a situação. Nossa. Na fase adulta já. Meu Deus. Era terrível, terrível. E Que consequência. sofrimento, né? Nossa, eu não dormia bem. Eu tinha dores na coluna. Eu tinha dores no corpo todo. Gases. Eu abri um quadro de fibromialgia por conta da insônia. Olha só. Isso eu tô falando, essa descoberta toda, eu tô falando de 10 anos atrás. Tá? Mais ou menos. Que foi quando eu busquei ajuda. E aí eu busquei uma terapeuta, onde eu morava, em Brasília. E ela começou a me tratar com o que eu trato vocês hoje. Ah, legal. Entendeu? E foi aí que eu comecei a entender quão maravilhoso é e resolvi me aprofundar nessas teorias. Gente, equilíbrio é tudo. O alimento é remédio. E não tem como você ficar fora disso. No e-book eu explico exatamente como você descobrir de forma fácil que elemento você está, qual elemento rege. Tá? E a cada mudança de estação vem um elementozinho ali querendo entrar na brincadeira. Por exemplo, estamos mudando para o frio, certo? Sim. Então eu estou no fogo, fogo é verão, minha estação é verão e eu adoro, eu acordo com o sol e durmo Ah, eu com acho que a ele. minha também, porque eu amo o verão. Não tem jeito, eu amo. Eu tô no melhor lugar, gente. Não podia Você escolher tá um no seu lugar. habitat natural. Nossa, meu quintal é a praia, né? Então, assim, tô no verão, estão mudando pro outono, que já começou a esfriar. Sim. Automaticamente, minha personalidade, ela já começa a ficar mais calma, mais quieta. Mais introspectiva, né? E aí o que acontece? Eu não posso permitir que ele entre, porque quando você fica introspectiva, o que a gente faz? Isso. Encolhe. Aí o que acontece? Vem as dores musculares cá para cima. Sim. Então eu tenho que correr com a minha alimentação. É só alimentação. Eu venho com a alimentação do meu elemento principal, que é o fogo, e começo a equilibrar isso tudo. O que acontece? Eu abro o mundo de novo e não tenho essas dores. E me tira uma dúvida, no teu e-book, dá pra gente descobrir qual que é o elemento? Dá para descobrir qual que é o elemento. Lá eu falo inclusive sobre os chás. Gente, Legal. o que cada erva significa, como combiná-las. Tem dicas de pré e pós-treino, tem dicas de exercícios. Não, ele tá completo. E quando você vai estar completo. disponibilizando aí pro público? Menos de R$50. E quando vai ser isso? Eu comecei a colocar ele no Hotmart esta semana. E agora eu vou estar lançando, eu estava aguardando vocês. E agora legal. eu Então, vou finalzinho de lançar. abril já tá aí pra galera. Já está lançado Que nas legal. redes. Então, galera, fica de olho aqui no nosso podcast, você no perfil. Nosso Instagram tá aparecendo aqui.
Quando a doutora Regiane me mandar, a gente vai publicar lá, a produção vai publicar para vocês. E vocês já correm, já comprem, porque vai fazer muita diferença, né, na vida. Vai. Principalmente agora que tá mudando a estação, né? E a Nossa, galera é não sabe incrível. isso. É incrível. Agora me diga aí uma curiosidade Então, que você fica de me olho. despertou aqui. Você disse que o calor, né, é o fogo. Então a água é o quê? A água, ela é calmaria. O mar não é calmo, Sim. normalmente? O mar Normalmente. é calmaria. Mas ele tem explosões, não É. tem? Sim. Olha só a preocupação da sua alimentação, como tem que ser. A pessoa que é elemento água, ela tem que ficar muito atenta para as explosões, a ressaca do mar. Então, mantendo sempre o equilíbrio da alimentação. Sempre, sempre. Gente, alimentação é remédio. Alimentação é vida, alimentação é saúde. E detalhe, Sim. sem cortar nada. Eu ensino vocês a manter o equilíbrio alimentar, entrar numa dieta, numa reeducação alimentar, sem passar vontade. Eu como de tudo. Isso também regula o peso, né? Tudo! Nossa. Eu eliminei 22 quilos, Olha gente. como olha o Nossa. corpinho E dela. olha, eu como pizza, eu como um docinho. Sem restrição, né? Sem restrição Meu nenhuma. Deus. Porque o oriental, ele nos ensina que a gente tem que comer com prazer. Então você não vai comer aquele negócio ruim. Imagina. E você nem vai- rápido, né? Não, pelo amor de Deus, coma com calma. Com Tenha calma. prazer no que você come. Nós temos que ativar os hormônios. Eu conheço pessoas, amigas minhas, que vão pra academia, né? Geralmente a maioria das pessoas fazem isso. Pagam a academia e não frequentam, porque se torna chata aquela rotina e acaba não tendo o efeito que querem. Então, com você, com certeza elas vão conseguir, além de estar restaurando essa parte aí do peso, trazer todo o equilíbrio, né, que necessita. Consegue. Então esse elemento também não tem nada a ver com astrologia, né? Não, não é. Não, Não é tem nada porque a ver com você é do astrologia. signo que tem elemento de fogo Que vai ter. que vai fazer isso. Na não. astrologia eu sou ar. Olha, Nossa, tá vendo? Não tem diferente, nada a ver. Não. Quer Olha saber que qual que é teu elemento? Então, aguarda Que aí que já tá legal, saindo aí essa no forno descoberta. o e-book da doutora Regiane e a gente vai publicar aqui pra você comprar. E, gente, infelizmente o nosso podcast tá chegando no finalzinho. Rose, só uma Tem mais uma perguntinha? Eu tô adorando, gente. Tá agradabilíssimo aqui esse papo. Esse clima gostoso Então, praiano. Muito legal. E ela é muito simpática, né? E conversa com a gente de uma maneira muito legal. Então, Vai. aproveitando para encerrar as perguntinhas aqui, Regiane, a massoterapia serve para pessoas que de repente sentem estalos constantemente na cabeça, de repente levou uma pancada e fica estalando. Deve ter algum desequilíbrio aí, não tem dor, mas fica estalando. Essa técnica pode resolver a situação, a questão? Tudo precisa passar pela avaliação lá comigo, tá? Existem casos que sim E casos que não. e casos que não. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de trazer para mim porque é mais fácil de comprovar de uma Sim. forma... Já teve vários resultados, né? Nossa, incríveis. Eu fui diagnosticada há 10 anos atrás com uma hérnia de disco na minha cervical. Eita, como E doeu. ela estava numa situação que quando ela encostava na medula, o nervinho encostava na medula, eu me cegava totalmente. Fazia tuf, apagava e voltava. Esquentava a cabeça, doía. Gente, era Meu insuportável. Deus. Parecia um pica-pau. Ela não parava aquela dor, sabe? Pica-pauzinho. Dor na coluna é um ali. negócio que dói, né? Dói porque é nervo. Nossa. É nervo. O que acontece? No meu caso, solucionei, né, com o profissional, a terapeuta que me tratou lá em Brasília, solucionou com exercícios que lá se chama o método Mackenzie, tá? Que nós a conhecemos como mobilidade de pescoço, de cervical, somente com exercícios de mobilidade. Descomprimiu e hoje, gente, eu trabalho cerca de 12 horas às vezes atendo em média 7 a 9 pessoas por dia e eu não sinto dores. Meu Deus. Legal. Aí detalhe, tá? Legal. Eu malho todos os dias, eu danço de final de semana, às vezes já me aventurei no surf. Não fica e parado, eu não né? sinto dor. Gente, pra quê? E lá tem também a questão de uma ultrassonografia, alguma coisa nesse sentido? Quando é necessário, a gente utiliza. Tá? Mas E os petiscos aqui, não te cortando, Cris, mas chegou a hora de falar dos nossos apoiadores. E o Sim. primeiro apoiador é o restaurante Ocean. Esse restaurante maravilhoso, né, gente? Que fica aqui na Praia do uma delícia. Ocean, em Praia Grande. Se você não conhece o Litoral Paulista, vem pra cá, que fica pertinho de Santos, né?
E essa praia é maravilhosa, esse restaurante também. Essa vista, então, não precisa nem falar. Paraíso. Eles têm, fala por gente, si. petiscos deliciosos, pratos principais gostosos, nesse ambiente acolhedor. Agora vocês estão vendo aí uma batata com catupiry e iscas de frango. Meninas, podem se servir, mas eu vou pegar aqui uma batatinha. Nossa, é muito gostosa. E o restaurante Ocean fica aqui. O endereço tá aparecendo aí pra você. Já faz sua reserva aí. Eles também festejam aniversário. Estão com promoção aí pra você festejar o seu aniversário. Verdade. Vai lá no nosso Instagram, @podcast você no perfil, pra você saber mais. E o restaurante Ocean que fica aqui na praia da Ocean. Se você tem pragas em casa ou até mesmo na No empresa, escritório, no seu carro, né? pode chamar eles. É quem merece, né, ter praga em casa, pelo amor de Deus. Ah, no seu carro deve ser pior. Com certeza. O número deles e o Instagram tá aparecendo aqui pra vocês também. Que acaba de vez, né, Rose? Já faz um orçamento, gente. Tinha uma amiga que tinha baratinhas no carro. Nossa, entrou no estacionamento que ela foi e acabou. Pesteou o carro todo. E se não fossem eles, acho que ela tinha que vender o carro. Se é que ela ia conseguir. Então, se você tem algum problema nesse nível, ou problema de Vai lá, entupimento de caixa d'água, enfim, pede aí o orçamento na Detetizadora Praia Grande. Eles ficam aqui em Praia Grande e vai ter o maior prazer em te atender. E o nosso próximo apoiador é a Débora Queiroz, doutora Débora Queiroz. Beijo pra você, querida. Beijo também pro pessoal lá da Detetizadora e do pessoal aqui também do quiosque. E a Débora Queiroz, ela é esteticista, botox, drenagens Especialista, também. né? Sim. Quer ter um bumbum perfeito igual a Graciane? Gente, ela tem um protocolo, meninas, que vocês não podem deixar de fazer. Porque, nossa, tá com um preço maravilhoso e também é indolor. Você sai sem bumbum, você entra sem bumbum e sai com bumbum. Olha que top. Porque o resultado é imediato. O Instagram dela também tá aparecendo aqui. Já faz lá um agendamento de uma consulta com ela. E assim, né? Esse mês ela tá cheia, a agenda já tá cheia, mas tenho certeza que você vai conseguir aí uma abertura aí para fazer o seu orçamento. certeza. Então, Débora Queiroz, que fica lá em Guarulhos, tá? O consultório dela. E o preço também é acessível, que cabe no seu bolso. Ela divide várias vezes, aceita certeza. Pix, Ela é enfim. ótima. Você vai conseguir fazer o seu tratamento estéticos. E também falando em óculos, eles estão com uma promoção maravilhosa, armações, por apenas, gente, R$ 49,90. Qualquer armação, feminina e masculina. Top, top. Eles têm ótimas armações, lindas, uma mais linda que a outra. O Instagram, uma mais linda que a outra. O Instagram deles também tá aparecendo aqui. E uma novidade é que eles levam até você. Olha que legal. Que top, Você não né? precisa ir na ótica, né, que fica lá em Santos. Eles vão até você, que se for na região, Praia Grande, Santos, São Isso que é Vicente. legal, né? Vai Eles até a levam pessoa. até você o óculos pronto ou também as armações para você escolher. legal. O Instagram deles está aparecendo aqui. Óticas Perfil. E o finalzinho aí dos nossos apoiadores é a querida Regiane, masoterapeuta, gente. Nossa Vale a convidada pena, de Rose. hoje. Eu fiquei aqui Se impactada. você precisa de com a massagem, entrevista. drenagens, resolver esse problema de Exatamente, dores, gente, dores. ela é especialista nisso. Olha que eu vou lá e dá O Instagram dela pode tá ir, aparecendo pode aqui. Já agenda com Isso. ela, né, Regi? Sim, Já já virou amiga, agenda. né, Regi? É isso mesmo, e tem que ser com antecedência, Sim, hein? e Senão ó, não consegue horário. Então é isso, Tem galera. ó. muita gente aí procurando essa técnica. Tem. Já agenda para esse mês aí uma consulta para você sair, se livrar dessas dores, desse sedentarismo, né? E ter uma vida confortável. É, com certeza. Então é isso, gente. Nosso podcast está chegando ao Que finalzinho. peninha. A gente convida você para vir mais vezes Mais aqui, vezes. querida. A gente vai Vamos chamar retornar. que eu venho. Vamos retornar por estúdios também. Queremos você lá conosco. Com certeza. Infelizmente a temporada de verão também está terminando, né? Mas a gente ainda tem mais entrevistas aqui ainda esse mês. Eu E vou é isso, lá, Cris. eu vou lá para ela me consultar lá. Vamos, Eu vamos adorei ajudar. essa Já conseguiu questão. vários clientes, Regiane. Gente, é incrível. Vocês vão amar. Gente, vai resolver meu nossa, problema eu de sempre insônia, tá? achei Vai, que com a certeza que massagem. vai. Tá, eu vou Eu lá. sempre achei, né, Regiane, que a massagem funciona. Embora tem pessoas que falam mal da massagem, eu sempre achei que funciona. Eu tô curiosa nesse e-book, galera. Gostei já do que ela já Isso falou aí. Eu quero é- saber qual isso que é o meu aí elemento. maravilha, maravilha pura. Porque você descobrindo o seu elemento, você descobre todos os seus Eu quero problemas. saber do Olha que elemento. maravilhoso. Você quer Com saber do seu certeza. elemento? Fica a dica aí pra você saber. Então é isso, gente. O nosso podcast está chegando ao finalzinho. Beijo da Rosa. A gente volta na próxima semana aí com mais entrevistado para vocês. Já deixa, né, gente? Seu like, seu comentário. Que a gente conversa aqui no YouTube e acaba esquecendo, né? Com os Tem amigos. Compartilha para quem precisa ver essa Pra quem entrevista, tem né? Para se dores cuidar. aí, né? Dor ninguém merece, né, gente? A vida é maravilhosa. Com dor, certeza, funciona então- muito bem. Já comenta, já compartilha, já Isso. deixa seu like e comenta aqui também o que você quer ver nas próximas edições do nosso podcast Você no Perfil. Beijo, Sheila. Beijo, Rose, e até a próxima, hein? Beijo, Cris. Beijo.
Adorei, gente, a entrevista. Descobrimos questão de elemento. E aí, qual é o seu elemento? Fica aí ligado que você vai saber, tá certo? Beijo, Regiane. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, nas Beijo, próximas gente. entrevistas. E a gente vai ficando por aqui, galera. O podcast Você No Perfil. Tchau, tchau.